Então, vamos lá para a nossa segunda aula, né? Que a gente vai falar sobre o planejamento do projeto. Lembra, a gente viu um pouco a aula passada do que é o desenvolvimento de produtos, que a gente precisa ser criativo, que a gente tem que estar ouvindo o nosso cliente, ouvindo as necessidades que ele tem para a gente. E agora vamos começar a planejar, a construir o nosso desenvolvimento de produto de fato. Então, pensando em escopo, no seu escopo, né? Planejamento parte de um escopo, de um objetivo, de uma definição. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente tem três momentos importantes dentro desse planejamento. Primeiro é o planejamento estratégico, né? Que são definidas as ações a longo prazo. Quando eu vou desenvolver um produto, eu tenho que ter uma visão, né, do futuro, eu tenho que ter aquela visão com perspectiva de o que vai acontecer a um longo prazo. E eu tenho que me planejar. Com um bom planejamento, a gente já pensa nas possibilidades futuras e já cria ações de que pode acontecer. Então, planejamento estratégico é um longo prazo. O tático já é definições das estratégias, das ações que você vai fazer em um médio prazo. Então, lá, até você lançar o seu produto, o que você tem que fazer? É um médio prazo. Já é algo mais momentâneo, imediato, mas ainda tem um tempo para ser executado. Já o planejamento operacional são as atividades, né, que são pensadas a curto prazo. As atividades que eu tenho que desenvolver agora para que esse produto saia do papel. O que eu tenho para fazer agora? Com essas três ideias de longo, médio e curto prazo, eu consigo desenvolver todo o meu planejamento. E eu tenho que ter ideia, né? Como eu estou planejando alguma coisa a longo prazo, pode ser que tenha alguma mudança que é necessário realizar. Posso fazer. Mas lembra que a aula passada eu falei que tudo a gente vai ver que a gente precisa trazer para a documentação, deixar registrado. O registro é uma forma muito importante para criar uma base de informações para projetos futuros, para produtos futuros. Então, se eu vou mudar um planejamento estratégico, eu tenho que anotar, eu tenho que atualizar a minha documentação. Isso a gente vai comentar mais para frente, mas é muito importante. Pode ter mudança, vai ter mudança, mas sempre acompanhando o planejamento e atualizando esse planejamento para todas as pessoas envolvidas terem essa noção, né, de como está o andamento, né? E a qualidade desejada vai ser o quê? Compatível ao seu planejamento. O custo também é conforme o seu planejamento, né? Nós agora tendo a visão de cliente, a gente quer um produto na hora certa, com a qualidade esperada e com o custo apropriado, né? Então a gente tem que fazer todo esse planejamento olhando também para a necessidade, a vontade do meu cliente. E daí dentro do planejamento, né, a gente tem a definição de escopo do escopo. Então tenho escopo do produto, escopo do projeto. No meu planejamento ao longo, né, tático, estratégico e o operacional, eu tenho o meu escopo. Então, é a definição do que eu vou trabalhar. O escopo do produto é realizado de acordo com as especificações técnicas. Vou marcar aqui, especificações técnicas, que descreve o conjunto de desempenho e funcionalidades e o desempenho desejado para o produto. Então, o escopo do produto, eu estou olhando o meu produto em si, o que ele tem que ter. Qual que é a função? Ele tem que ter um botão liga e desliga? Ele vai ter que ficar ligado automaticamente? Com a minha voz, esse produto tem que acionar? O que ele vai ter que fazer? Então, são as funcionalidades. Qual que é o desempenho necessário? Então, aqui o escopo do produto sai lá da necessidade do meu cliente, porque eu consigo transformar a necessidade do meu cliente em funcionalidades. Então, se eu preciso de um robô aspirador, eu tenho necessidade aqui na minha casa que ele faça mapeamento, tenha várias velocidades, então ele vai ter uma necessidade de mapeamento. Então, a funcionalidade dele, o escopo desse produto
Vai ter que ter um GPS, um sensor para mapear toda a minha residência. Consegue entender? Então, escopo do produto é focado as características funcionais para construir aquele produto, as funcionalidades. Já no projeto, é responsável, né, o escopo do projeto é responsável pela definição do conjunto de trabalhos que serão executados para a elaboração e a entrega de um produto. Para fazer esse robô aspirador com esse mapeamento da residência do cliente, o que eu preciso fazer? Então, eu tenho que procurar os sensores, eu tenho que fazer a programação do aplicativo que ele vai conseguir monitorar. Então, quais as atividades que eu vou, os trabalhos que eu preciso executar para entregar o meu produto, para realizar o escopo do produto, as funcionalidades, né? Então, sendo assim, o escopo do projeto possui em seus itens uma descrição sucinta do escopo do produto. Dentro do escopo do projeto, o meu escopo do meu produto está lá. Então, qual que vai ser o trabalho necessário? Eu gosto de dar um exemplo da casa, quando eu falo de projeto, né? Então, lá, eu tenho o projeto da minha casa. A minha casa é o meu produto. A minha casa precisa ter uma porta, qual que é as funcionalidades, né? Qual que é a especificação técnica da casa. Então, tem que ter a porta, tem que ter janela, tem que ter a instalação elétrica, né? Então, um interruptor perto da porta, uma tomada perto da cama, tem que ter uma lâmpada. Isso são o escopo do produto. A planta, né, da casa, especificando tudo, é o escopo do produto. Qual que vai ser o escopo do projeto? Quanto de tijolo eu vou precisar? De cimento, de argamassa, de azulejo, de interruptor, né? A caixa do interruptor, como a metragem do fio, a bitola do fio, né? O diâmetro do fio elétrico que eu vou usar. Então, são as definições dos trabalhos executados. Então, meu produto, meu projeto. E eles dois estão andando junto, né? Todo o meu projeto é pensado para realizar o escopo do meu produto, né? Mas eu preciso definir os dois e ter essa noção do que os dois são. E daí vamos partir para o nosso escopo, a construção do nosso escopo do nosso produto, né? Então, o escopo, ele vai trazer, então, descrição técnica e as funcionalidades do produto planejado. Então, como a gente já falou. Então, esse tópico, né, esse escopo, vai ajudar a auxiliar a construção do produto, adequado para a realidade na qual o projeto está inserido. Então, lá, o escopo do produto vai ajudar a construir a sua ideia no ambiente, na realidade que ele está inserido. Que realidade que é essa? Os seus clientes? O seu mercado? O que o seu mercado está procurando? O que o seu cliente? Lembra que eu também tenho clientes internos, né? A gente não pode pensar em clientes pessoa física só, né? Cliente pode ser um departamento. Eu vou fazer uma máquina para uma automação em uma máquina na linha de produção. Então, a linha de produção são os meus clientes. Todo o meu projeto, todo o meu produto, a automação da máquina vai ser para atender eles. Então, eu tenho que entender as descrições técnicas e funcionais que eles precisam lá para traduzir as necessidades dele em função da minha máquina, da minha automação, para daí construir o meu projeto. A gente sabe que as características do escopo do produto, o gerente do produto deve estar atento na maneira pela qual ocorrerão os trabalhos, buscando trabalhar de maneira assertiva e sistemática, buscando entender primeiramente qual o produto que se espera criar com o projeto proposto. Então, o gerente, a pessoa responsável pela equipe, vamos dizer assim, né? Ela precisa ter essa visão clara do que é o produto, o que o cliente está esperando do produto, quais são as funcionalidades, qual que é a descrição técnica desse produto, para entender como as atividades do projeto, como os trabalhos vão acontecer, para tudo caminhar da melhor forma possível, né? Da maneira mais assertiva, sistemática, né? Então, precisa entender o que o meu produto é para entender como que eu vou aplicar todo esse projeto. Então, lá, o meu planejamento
do projeto tem o escopo do projeto e o escopo do produto. O escopo do produto vai trazer as restrições e as premissas do projeto. Por quê? Se é uma casa de 50 metros quadrados e uma casa de 1.000 metros quadrados, os requisitos, as premissas, as restrições do projeto mudam. Então, conforme o escopo do produto, o que eu tenho conhecimento, vai dizer como eu vou executar. E daí, através de reuniões, né? Reuniões com especialistas, o gerente do processo, as pessoas envolvidas, eu consigo criar a declaração do escopo do projeto, contendo o escopo do produto e as restrições, as premissas impostas por essa equipe, né, de desenvolvimento de produto. Então, eu consigo criar, daí eu tenho o escopo do meu projeto. Através do escopo do produto, eu tenho as restrições, as premissas. Pensa que restrições são o que o meu produto quer fazer. Lembram, a gente nunca vai conseguir abraçar o mundo em um produto só. Então, quanto mais restrito, mais definido a ideia do seu produto, melhor vai ser a construção do seu projeto. Daí a gente tem algumas relações, né, nessa etapa, com a definição do escopo, adaptar o modelo de referência. Então, a gente tem uma ideia. Como eu vou executar essa ideia? A gente vai ver mais para frente, né? A gente comentou aula passada, o mundo das ideias, a gente tem que ser criativo, mas a criatividade tem que também ser uma criatividade realista, que a gente consegue executar. Então, algumas coisas na nossa ideia tá perfeita, mas para sair para o mundo da realidade a gente vai ter que adaptar. Então, eu vou adaptar o modelo de referência, preparar a declaração do escopo, algumas ferramentas que eu preciso utilizar, análise de custo-benefício. Isso é interessante. O que eu estou planejando, eu consigo executar? Vai ter um custo-benefício? Eu tenho equipamento? Eu tenho investimento necessário? Então, eu vou entrar numa discussão de pessoas envolvidas. E lembra, o desenvolvimento de produto é uma área multidisciplinar. Eu tenho várias áreas envolvidas. Não é só um engenheiro. Não, opa, tenho todo mundo. É o pessoal da produção, é o pessoal da manutenção também tem que estar envolvida, é o marketing, é o compras, é o vendas, é todo mundo que está envolvido. Então tem que ter essa discussão em grupo, né? E a avaliação também por especialistas. Então algumas atividades elas são inerentes à construção do escopo do produto, sendo elas então reuniões entre as equipes, entre os especialistas, como eu comentei. E o responsável pelo projeto ele vai ter como suporte as informações que são vindas do portfólio e da minuta de projeto. Então, basicamente, vai dar apoio para implementar e validar as funcionalidades e as características do produto em questão. Então, através dessa minuta, desse portfólio, eu consigo validar e entender como meu produto funciona e eu consigo aplicar com as características desejadas. Pensando nessa minuta, né, porque é interessante ter esse documento. Então, a minuta de projeto é o anúncio único que vai autorizar formalmente o início do determinado projeto. Então, para quem já trabalha nessa área de gerenciamento de projetos, sempre vai ter essa minuta, né? Que é como se fosse anunciar formalmente que vai começar aquele projeto, né? E esse documento eu devo incluir uma descrição mínima do seu projeto de produto que será desenvolvido e da pessoa responsável pelo trabalho. Então, é como se fosse o documento, a carta de inauguração, de declaração de como vai funcionar. Então, vai ter esse projeto para desenvolver essa garrafa. Vai ser responsável, vai ser o José. Então, é declarar. Então, e essa minuta, né, esse portfólio é produzido através das reuniões, né? Então, vai lá, na reunião, o gerente vai estudar essa minuta, vai entender a descrição mínima do projeto, o portfólio de produtos que tem, para entender como que é o comportamento da empresa em relação a isso. E daí vai consultar, né, documentos de escopo, de outros produtos da empresa. Lembra lá? A documentação sempre é importante. Nesse momento de começar o meu planejamento, eu posso ver
documentos de projetos anteriores, projetos similares, por isso que é muito bom a documentação. E daí eu vou conseguir ver o que já tem no passado e conseguir criar uma diretriz básica para esse novo produto que eu vou executar. Beleza? Então, com essa... Para a construção, né, do escopo, eu preciso estabelecer, né, os parâmetros básicos que vão definir o meu produto. Então, ou seja, né, o que ele trata, né, a descrição mínima. O que é esse produto? Do que ele se trata? Qual vai ser a função dele? Para que ele vai servir? O que mais? De qual forma os futuros clientes vão consumir esse produto? Então, é a descrição mínima que ele vai ter, né? Que daí, dessa descrição mínima, eu consigo detalhar cada vez mais esse meu produto e ir construindo as etapas, né, de desenvolvimento. E essa minuta, essa descrição mínima de projeto, esse escopo que vai gerar o escopo do meu produto, ela deve ser baseada em estudo de tendências de mercado. Tem que ser baseada no seu cliente, em você ouvir o que o seu cliente quer, o que o seu mercado procura, o que os seus produtos concorrentes, o que está fazendo, ver o comportamento do seu cliente. Por isso que lá a primeira etapa do mapa é você entender o seu cliente. Criar uma cara, eu sempre falo, né? Quando a gente tem uma cara para o cliente, é muito mais fácil identificar o comportamento de consumo deles, né? Porque lá, uma senhora de 80 anos consome totalmente diferente de um adolescente de 15. O meu consumo é totalmente diferente de um adolescente de 15 anos. Hoje em dia, de 15 anos para 20, já tem um gap, né? Tem uma diferença de consumo grande também. Um homem consome diferente de uma mulher para determinados produtos. Então, quando eu tenho essa cara, essa visão, fica mais fácil traçar o comportamento em relação ao seu produto, conhecer o seu mercado, né? Tem que entender se tem alguma sazonalidade, alguma coisa que pode impactar o meu produto ou não. E sempre lembrando que a gente precisa coletar essas informações para criar todo esse planejamento. Uma boa coleta de informações, uma boa definição do seu escopo do produto, garante um sucesso em todo o seu planejamento, né? E ainda falando sobre a construção, né? Para a gente entender essa construção do escopo, a gente precisa entender as características e as funções do produto ou projeto. E é necessário que sejam definidas características pelas quais o conteúdo do trabalho é delimitado. Então, quando eu tenho uma boa definição do que é o meu produto, eu consigo definir muito bem qual é o trabalho que eu vou executar. Eu consigo descrever como o produto será obtido, como eu vou fazer essa garrafa. E olha que interessante. Não sei vocês, mas eu cheguei na idade que eu amo água com gás. Eu só tô bebendo água com gás, até acho que até faz mal, né, beber tanta água com gás, mas eu tô bebendo. A gente comprou uma marca que não é essa, é outra marca. Que a água tava vindo aqui perto do adesivo, né, esqueci o nome. Na embalagem, no rótulo, tava vindo aqui e ela tava bem estufada. Daí meu marido também é engenheiro, daí a gente conversando, né, ó. Essa empresa tá perdendo dinheiro, provavelmente na hora de soprar a garrafa, tá soprando muito, tá perdendo, tá com erro no processo. É pequeno, né, para eles pode ser que eles não conseguem ver que tá um desperdício. Mas se você contar a quantidade que eles fazem, esse errinho minúsculo, né, de soprar demais a garrafa, pode estar causando prejuízo para eles de muito dinheiro. Então, como eu entender o meu produto, pode impactar no meu projeto, de como eu vou executar ele. Então, quanto mais detalhado
o meu produto, o escopo do produto, eu consigo detalhar o escopo do projeto, de como eu vou preparar ele. Então, avaliar riscos. Então, lá, o produto que eu vou fazer, eu consigo fazer? Eu preciso de uma matéria-prima super específica que depende da estação do ano. Se chover, se fazer muito calor, pode atrapalhar. Então, opa, eu tenho que avaliar todos os riscos que eu tenho. E daí eu consigo definir o escopo do projeto, definir quais as atividades, definir os recursos financeiros, tecnológicos, humanos que eu vou trabalhar, que eu vou demandar, que eu vou precisar. Planejar e preparar as aquisições, né, as compras. Lembra lá, desenvolvimento de produto é uma área multidisciplinar. Eu preciso de várias áreas envolvidas. E daí eu consigo, né, fazer o meu escopo do meu produto, o detalhamento, sempre pensando quanto mais detalhado, mais informações você vai ter, maior vai ser a sua assertividade no final, né? Você vai garantir padrões de qualidade, toda essa medição de controle, essa atribuição dentro desse planejamento. Então pensem sempre nisso. Quanto melhor definido no começo, menor vai ser o risco de ter uma modificação ao decorrer do tempo. E outra coisa importante da gente avaliar é a análise da viabilidade. Embora o principal objetivo, né, da análise da viabilidade do seu desenvolvimento de projeto, de produto, é o gerenciamento do custo. E esse gerenciamento do custo está relacionado diretamente aos custos com recursos, como eu falei, né, os recursos tecnológicos, humanos, porque a gente precisa, né, de recursos, a gente precisa de dinheiro para executar as atividades, para implementar, né, as atividades. E os atuais gerenciamentos de custos sempre vão buscar cada vez mais considerar os efeitos das decisões de projeto. Então, lá no meu escopo, né, no meu planejamento do meu projeto, eu tenho que entender quais os recursos que eu vou utilizar, porque cada decisão vai impactar no andamento, vai impactar no meu gerenciamento de custo de todo o meu projeto. Então, analisar essa viabilidade vai ser um dos principais critérios para tomar essa decisão na execução de um projeto. Então, lá, eu preciso fazer essa garrafa. Então, vamos ver lá o que ela precisa ser feita. Qual que é o processo de fabricação? Qual que vai ser a matéria-prima? Eu vou fazer vou fazer um produto BPA free, né? Tem lá o microplástico. Então, qual que é a tecnologia que eu vou precisar? Qual que é o investimento que eu vou precisar? Nossa, eu não tenho esse dinheiro, então eu vou ter que escolher outra forma, outra matéria-prima. Então, consegue entender que as restrições que a gente comentou lá vai impactar nessa viabilidade econômica? Não, eu não consigo fazer esse meu produto sem esse microprocessador ultra rápido que vem lá da Coreia do Sul. Opa, olha o gasto, é uma importação, é um produto bem específico, então vai gerar um custo. Então, as tomadas de decisões vai ver essa viabilidade econômica do seu projeto, do seu produto, né? E ela deve ser realizada de maneira minuciosa nessa etapa de planejamento. Por quê? Não, fiz ela aqui, está rodando o meu projeto, acabou o dinheiro. E aí, o que eu faço? Acabou o dinheiro, não tenho mais dinheiro, vou parar o meu projeto, vou parar o meu produto, o que eu faço? Então, gente, não somos hipócritas, né? Dinheiro é a chave que move tudo, né? Imagina no meio do seu projeto acabar o dinheiro, olha o prejuízo, não só o prejuízo financeiro, mas prejuízo de tempo, de recursos que você vai ter, o desperdício de matéria-prima, desperdício de máquina, homem-hora, todos esses desperdícios que a gente vai ter.
Então, tem que considerar como uma referência inicial para as etapas é a análise dessa viabilidade econômica do seu projeto. E essa análise vai ser um dos critérios de avaliação de que vai funcionar ou não. Tomar de decisão se eu vou fazer desse jeito ou desse jeito. Então, primeiro, sempre definir o seu custo-alvo, né? Qual que é o objetivo do seu custo do seu produto, porque a gente sabe, né? Custo influencia no preço. O que seu cliente está disposto a pagar? Ó, tudo vai se juntando, vai se criando uma conexão. Seu cliente, se o seu público-alvo é de baixa renda, então o seu custo não pode ser elevado do seu produto. Tem que ser compatível. Ah, eu vou fazer uma marca de luxo. Então o custo vai. Se o seu mercado é um mercado de luxo, então o custo vai ter que ser compatível, trazer esse benefício do que é ser luxo, né? E isso, ó, me lembrou uma coisa. Não sei se vocês acompanham o TikTok, o Instagram, a internet, mas essas 2 semanas atrás surgiu uma bomba na internet, né? Que, nossa, muda a vida. Só que não, né, gente? Mas é assim, tem a Tânia Bulhões. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome, porque eu não sou de luxo, né? Então, por isso que eu nunca conheci. Mas eu fui pesquisar sobre essa mulher, porque ela falava dela nas redes sociais. Então, a Tânia Bulhões é uma mulher que faz produtos de luxo. Ela tem maquiagem, acho que maquiagem, perfume, e tem louças, né? Prato, talheres, de luxo. E daí apareceu que uma mulher estava na Tailândia, num barzinho lá, como se fosse numa padaria da esquina, num bairro super simples, pediu um cafezinho, chega a xícara era igual à xícara da Tânia Bulhões, que é uma marca de luxo, que preza pela exclusividade, que preza pelo produtos artesanais. E a xícara era igualzinha. Daí levantou um questionamento. Opa, alguma coisa tão cara vendida pra gente é encontrada num restaurante, numa lanchonete de esquina na Tailândia. Alguma coisa tem errado. Daí as pessoas na internet falaram assim, ó, pega os seus pratos da Tânia Bulhões e rabisca, né? Tenta apagar a etiqueta. Daí as pessoas foram apagando e lá estava escrito lá, Made in Turkey, né? Feito na Turquia. Oxa, uma marca que é de luxo, que você paga caro para ter exclusividade, é feito em outro país. Então, os clientes começaram a questionar como alguma coisa que é vendida como luxo exclusivo é feito em indústrias enormes para vender mais barato em outros países. Então, lá, conforme o seu público-alvo, o seu custo vai mudando. Essa empresa, né, a Tânia Bulhões, estava vendendo um produto que era barato para eles fazerem e vendia com um custo, com um preço altíssimo, né? Então, o cliente descobriu e quebra, né? O cliente também tem voz e quer ser ouvido, né? Então, lá, definir o custo-alvo, verificar a manufaturabilidade do custo-alvo, né? Como que eu consigo fazer, verificar se é possível ser executado esse custo-alvo. Definir volume de vendas, né? Quando acho que o pessoal da engenharia de produção, né? Entra mais nessa parte do equilíbrio de vendas, né? Qual que é o nosso ponto de equilíbrio de produção, de vendas, para a gente conseguir um lucro, né? Como que a gente vai precificar. O pessoal de produção entra mais a fundo em outras disciplinas, né? Mas a gente tem, né, essa definição de qual que é o volume mínimo que eu tenho que vender para dar um lucro aceitável para o meu produto, né, para o meu projeto. E daí realizar essa avaliação econômica. Então, é um momento que eu tenho que colocar a mão na massa, lembrar de gestão financeira
e aí construir. Então, nessa parte, por isso que eu falo, engenharia do produto é uma área multidisciplinar, gente. Eu não tenho esse conhecimento na gestão financeira, de avaliar ponto de equilíbrio, fazer precificação. Então, eu vou ter que ter um parceiro junto comigo nesse grupo, nesse projeto, para fazer essa parte e ir se comunicando, né? Eu tenho mais conhecimento técnico. Então, como meu conhecimento técnico, eu vou conversar com ele, passar as informações técnicas para ele entender o que é preciso ser feito, entender, definir os custos, né, as questões da viabilidade econômica, né, e preparar, né, uma estimativa do orçamento fundamental do que a gente quer. Aqui também a gente consegue pensar na previsão de retorno do investimento, a gente vai ver daqui a pouco, né? O ciclo de vida do produto. No começo a gente tem um investimento alto, a gente não tem nada de lucro, né? Mas no final a gente quer o retorno desse investimento, né? Esse lucro entrando de volta para possibilitar novas ideias, manter a empresa, né? E daí tem o ciclo de vida do produto, como eu estava comentando com vocês. O ciclo de vida do produto, ele pode ser considerado como uma descrição gráfica do histórico do produto, de como ele vai descrever todas as etapas mais importantes que o produto passa desde o início dos esforços até o final, com suporte, com pós-venda, né? Isto é, né, quando é finalizada qualquer forma de compromisso da empresa com o suporte do produto. E é importante ressaltar, né, que o ciclo de vida do produto não acaba quando sua manufatura ou a venda é descontinuada, né? Então, o celular não é mais feito aqueles Nokia tijolão. Não quer dizer que o ciclo de vida daquele Nokia tijolão acabou porque não é mais vendido, não é mais feito. Ele continua, né? Porque muitos produtos continuam sendo usados, né, utilizados, sejam por meio de sistemas de pós-vendas, reciclagem. Então eu tenho que pensar, mesmo que eu não estou vendendo ou fazendo ele, né, produzindo, eu tenho que entender que ele ainda existe e é minha responsabilidade pensar como vai ser o fim total dele, né? A atividade 1 fala sobre a ergonomia de fim de vida, né? De como que vai ser o descarte. Tem que pensar nisso, né? Como que vai ser o descarte? Quando o meu cliente não conseguir mais utilizar esse meu produto, o que ele tem que fazer? Um exemplo legal, mas que não vale colar para a atividade 1, é as cápsulas de café da Três Corações, da Nespresso, né? A gente utiliza, o que a gente faz com aquela cápsula? Joga fora. E está tendo uma discussão muito grande sobre isso. Acho que a gente vai até comentar na aula sobre isso. Que está gerando muito lixo. E para onde que vai essas cápsulas? Porque a gente não consegue reutilizar. E vai para o lixo e pronto. Então, como que a empresa, né, a Três Corações, a Nespresso, pode pensar em criar essa ergonomia de pós-consumo, né, de descarte? Então, utilizar materiais reciclados ou materiais biodegradáveis, como que pode? Então, é pensar, né, desde o começo, mas também no fim de vida desse meu produto. Então, aqui eu consigo representar por esse gráfico. Então, lá tempo é o meu X, o Y é a quantidade de vendas. Então, eu tenho as etapas: desenvolvimento, lançamento, crescimento, maturidade e declínio. No desenvolvimento, vocês separam que, ó, cadê meu mouse? Achei. Aqui, ó. O pontilhado laranja é o fluxo de caixa. O que isso quer dizer, ó? O meu fluxo de caixa está negativo. Por quê? Eu só tenho investimento, eu estou investindo. No desenvolvimento é o momento de risco, né? Porque eu estou investindo em alguma coisa
Estou desembolsando um dinheiro com a possibilidade de ganhar. É algo incerto, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas é um ato de fé, acaba sendo, né? Então, aqui eu tenho fluxo de caixa negativo, porque é um momento de desenvolvimento e de desembolso. Eu estou investindo. Até começar o meu processo de vendas, que vai começar um pouco do lucro. Mas reparem, ainda o fluxo de caixa é negativo, porque no lançamento eu ainda estou investindo. Agora eu tenho que investir em propaganda, publicidade, como que eu vou vender, para o meu cliente gostar, ainda vou ter que investir muito ainda. Então, no lançamento é o momento de você trazer o seu produto para o mundo, mas ainda tem que incentivar financeiramente, através de campanhas, publicidades, redes sociais, tudo que eu consigo imaginar voltado para o lançamento, né, para divulgação, marketing do meu produto. Daí, com o lançamento, o mundo conhece o meu produto, ele começa a crescer. Então, ele vai crescendo, ele vai se tornando conhecido, vai ganhando mais prateleiras, mais comentários no Instagram, mais posts, né? Mais pessoas usando e comentando. Hoje em dia, a gente tem que pensar que um bom investimento no marketing inicial, depois o marketing tem que se tornar natural, né? Gente, a gente faz propaganda de graça de produto que a gente gosta. E ainda mais com a internet. Se eu gosto dessa água azul aqui, ó, essa daqui para mim é uma das melhores, essa cristal azul. Não sei se vai ter em todo lugar, mas a fonte é em Santa Fé. Santa Fé, Quedas do Iguaçu. Alguém aí de Quedas do Iguaçu? Fiz a faculdade lá perto. Eu fiz a faculdade em Pato Branco. Tá? Então, para mim é a melhor. Então, eu faço propaganda dela. Então, quando a gente está crescendo, a gente está pensando em adquirir clientes para que esses clientes comecem a trabalhar para a gente e divulgar. E vai ser nesse crescimento que eu começo a ter um pouco de lucro, o meu fluxo de caixa já já sai do negativo, já tem um retorno financeiro, para daí chegar na maturidade desse produto. É o momento que ele vai se vender, que ele está bem no mercado, todos os meus esforços, né? Agora eu não preciso mais tanto investimento, porque ele está se mantendo, ele é maduro, ele tem um reconhecimento no mercado, naquela área que ela está. Agora eu lembrei do exemplo que eu gosto muito de falar, quando eu falo de ciclo de vida do produto. O PicPay, alguém conhece? Alguém usa? Eu comecei a usar o PicPay, nossa, eu acho que lá em 2018. E como que era a ideia do PicPay? Antes não era cartão, não era, né, era só uma carteira digital. A gente colocava dinheiro lá, fazia pagamento de boleto, ok. Como que eles fizeram? Qual foi a ideia de crescimento deles? Lá no começo, eles faziam muitas operações de cashback. Então, lá, pague o seu amigo e ganhe R$10 de volta. Daí eu tinha um amigo, acho que alguns alunos conhecem, o professor Dário, que dá a tutoria para os cursos de manutenção industrial e engenharia mecânica. Ele que me fez entrar no PicPay, daí ele falava assim, não, Naíssa, me manda dinheiro, daí eu te devolvo, e daí você ganha o cashback. E daí a gente até brincava, nossa, como que o PicPay ganha dinheiro, gente? Ele tá pagando para mim usar o aplicativo dele, a carteira digital dele. Nossa, eu lembro que a gente ganhava muito cashback. Daí pagava um boleto, você ganhava um cashback também de volta. Então era muito vantajoso. Então, nesse começo, o PicPay investiu muito. E agora? Se estabilizou, virou como se é um banco, né? Um banco digital, tem cartão de crédito, tem toda uma estrutura, né? Agora, JBS, né? Agora, a JBS, a Seara, né? Não é JBS, a Seara. Agora me deu uma confusão na cabeça.
Mas a Seara é do PicPay, né? Porque eu tenho alguns alunos que trabalham na Seara que recebem pelo PicPay. Então, olha, já cresceram, já estão maduros. Hoje eles não mais pagam para a gente usar, não tem mais cashback. Outros benefícios para reter o cliente, né? A usar o PicPay. Eu parei de usar um bom tempo o PicPay, eu acho que eu fiquei eu usei bastante em 2018, 2019. Pandemia chegou, parei de usar, agora estou voltando a usar final do ano passado, que agora por causa das taxas do CDI, né, que rende bem o dinheiro no PicPay, né? Eu acho que, se eu não me engano, eles pagam 102% do CDI para deixar o dinheiro guardado lá. Então, opa, tem benefícios, então ele já está se mantendo, já é maduro. Mas ele tem que sempre estar pensando em como se manter, porque senão ele pode chegar no declínio, que vai ser o quê? Vai diminuir o consumo desse produto, as vendas vão cair, em alguns casos, alguns produtos acabam. Para um bom planejamento, um bom produto é que ele se renove constantemente, né? Ele pode entrar no declínio, mas que ele volta com investimento em marketing ou numa melhoria, numa atualização, ele volta a crescer. Então, para um bom produto, né, é pensar que esse ciclo de vida do produto é como se fosse eterno, fosse um ciclo, né? Que não chegaria a acabar, mas tem o declínio, o investimento consegue crescer de novo. O PicPay é assim, né? O você vai ter que pensar em novas funcionalidades para crescer. Se a gente for olhar os bancos digitais, né, é isso. Antes era só uma carteira digital, começou com daí formas de pagamento, agora guardar o dinheiro, formas de investimento, né, do dinheiro. Alguns foram para as maquininhas de cartão, com os benefícios. Então, eles têm que sempre se renovar. E muitas vezes essa parte do declínio é muito mais difícil do que o lançamento. Se você não consegue desenvolver o seu produto, ele acaba morrendo. E como aqui é importante o cliente, aqui na fase do final, do declínio, também é importante o cliente, né? Eu ouvindo o meu cliente falar, não estou mais gostando, não é muito difícil isso e aquilo. A empresa, né, o desenvolvedor tem que estar ouvindo para conseguir criar ideias para manter esse produto ainda no crescimento e uma maturidade. Então é legal perceber esses caminhos, essas etapas e ter ideias de como aplicar, né? Beleza. E por fim, né, então a gente entende que o ciclo de vida do produto é um modelo de como as vendas de um produto se comportam com o passar do ano. A gente entende, a gente pode discutir produtos e produtos, né? Que daí no lançamento tem um estouro e daí depois acaba ou continua por muito tempo, se mantém muito bem no mercado, né? E através desse ciclo de vida do produto, ele é utilizado como uma base para tomar decisões em relação a um produto. Devo investir em uma propaganda? Como que está sendo o crescimento? Então, vou ter que investir mais. Opa, tem que diminuir o preço para que o declínio amenize a queda dele? Ou ele caiu muito, devo sair do mercado? Devo descontinuar esse produto, essa linha? A gente vê, né, celulares que hoje em dia tecnologia, né, tem muita tecnologia que nem é antiga, mas que foi descontinuada, né, que saiu do mercado porque não estava tendo custo-benefício que a gente comentou, né, não estava trazendo retorno para a empresa. Então, e quando eu vejo o ciclo de vida e relacionar com o cliente, eu tenho 3 clientes distintos. Primeiro, o cliente externo, que são considerados como grupo de pessoas ou organizações que irão utilizar, manter, desativar ou retirar o produto do mercado. Então, é o pessoal externo, é o cliente externo que vai consumir mesmo o seu produto.
Eu tenho clientes intermediários que corresponde, né, os responsáveis pela distribuição, vendas, compra, marketing do produto. Esses clientes têm como principal objetivo a satisfação do cliente externo. Então, intermediário é como se fosse, eu ia falar como se fosse intermediário, né? É o meio, a ponte de conexão do interno com o externo. É como o meu produto vai chegar no cliente final. Então, muitas vezes, alguns produtos sofrem por causa dos locais que são distribuídos. Um mercado fecha, uma rede de mercado fecha, uma loja fecha, ou a empresa, ou fez um marketing errado, a empresa que você contratou fez um marketing errado e prejudicou o seu produto. Isso também pode impactar no ciclo de vida. E os clientes internos, então entende, né, como é os fabricantes e os indivíduos envolvidos no projeto, na produção do produto, que também pode influenciar, né, no ciclo de vida. Vai que eu estou executando e o meu fabricante, o meu fornecedor desativa e eu fico sem a matéria-prima e daí eu não consigo mais encontrar para manter a mesma qualidade e eu tenho que tirar o meu produto de linha. Gente, era isso. Muito obrigado. Aproveitem o feriado, né, para descansar, mas também para estudar. Vejam o livro digital, deem uma folhada, assistam às aulas conceituais, que é fundamental também para a gente conseguir entender todo esse contexto. Façam as atividades com calma, não fiquem desesperados, ansiosos, eu não vou conseguir fazer o mapa. Mas é uma etapa por vez. Leiam, releiam, façam uma por uma, não queiram fazer o final, façam com calma. Vai conversando com os amigos, com os familiares, para vocês conseguirem ter ideias. Lembra lá, conversar é a melhor forma de ter ideias. Então, qualquer dúvida, pode mandar lá no Fale com o Mediador, que a gente vai estar disponível para ajudar o mais rápido possível para vocês e da melhor forma possível. Até mais, boa semana, a gente se encontra semana que vem.